Galera, para não ficar algo extremamente maçante também, o que eu vou fazer? Eu vou jogar até o último vídeo como se fosse da aula de hoje, quinta-feira, dia 21, e a partir desse vídeo e os próximos aí que eu vou gravar hoje, vou gravar mais alguma coisa provavelmente amanhã, estará relacionado à aula do dia 22 da sexta-feira, tá? A gente falou de fim econômico e tem muita gente que acredita que é redundante falar fim econômico e fim social, mas eu vou demonstrar que não, fim social é algo um pouco diferente. Tem muita gente que acha que por ter toda a finalidade econômica, vai ter ali também um princípio também social. Mas não, isso não é verdade, porque você verifica ali na questão principalmente dos direitos das famílias, questões que não têm efeitos econômicos, mas sim são caracterizados abusos do direito, porque existe essa finalidade social para além da nossa finalidade meramente econômica. O que vai se entender por fim social do direito? A questão ela é muito complexa, né? Vamos imaginar, tentar explicar o fim social do direito é algo que a gente não conseguiria explicar também num curso, mas toda a nossa sociedade, toda a sociedade tem um fim, uma finalidade a realizar. Essa finalidade é uma palavra muito simples, que é a paz. Toda a sociedade tem o objetivo para finalizar ali, para realizar a paz. Junto com ela tem a ordem, a solidariedade e a harmonia da coletividade dessa sociedade. Enfim, via de regra, através de uma virtude cívica, essa sociedade tem um bem comum. E o direito deve ser, apesar de ser algo às vezes utópico isso, até mesmo ideológico, o direito ele deve ser o instrumento capaz de dar uma organização social e dentro dessa organização social atingir essa finalidade, ou seja, o direito tem que instrumentalizar isso, tem que operacionalizar isso, tá? Então todo direito subjetivo está condicionado ao fim que a sociedade ali se propôs dentro de um pacto social. O Santiago Dantas, que foi o primeiro autor que eu citei para vocês dentro do curso, lá quando a gente estava presencialmente, ele vai dizer para nós que pode-se dizer que hoje o direito subjetivo que não tem no arbítrio ali do titular a sua única medida, pois não poderá esse titular, em caso algum, ser exercido, esse direito subjetivo ele não poderá de forma alguma ser exercido contra a finalidade social que a lei teve em mira, né, que a lei objetivou quando reconheceu e protegeu e positivou, etc. Então vale dizer, né, por exemplo, que valer-se desse direito para colimar resultados contrários à sua instituição caracteriza o abuso do direito. Então, quando a gente tem uma finalidade social dentro de uma lei e a gente não observa essa finalidade social e acaba praticando esse direito subjetivo, a gente está cometendo o abuso do direito. Tá? Vamos tentar exemplificar isso para vocês ilustrando. Quando a gente está no campo do direito das famílias, o abuso do nosso poder familiar nos oferece muitos exemplos de exercício do direito com violação da sua finalidade social. Por exemplo, todo mundo, a gente já sabe, acho que a gente já está no ponto de saber, que a finalidade do poder familiar é qual? É proporcionar aos pais a autoridade de criar, educar, manter, prestar assistência aos seus filhos. Então, todas as vezes que o pai ou a mãe usa dessa autoridade para limitar sem razão a liberdade do filho ou para castigá-lo de forma indevida, não usa esse direito, mas sim abusa do direito e que essa lei lhe confere. Então, quando você priva a liberdade do seu filho em decorrência de algo que a lei em tese permite para você, mas ela não permite, você está cometendo um abuso do direito pelo desvio da finalidade social. No campo do direito da propriedade, propriamente dita, a gente parece encontrar uma antinomia dentro do Código Civil quando a gente confronta o artigo 187 e o parágrafo 2º do artigo 1228. O parágrafo 1º do artigo 1228 se harmoniza perfeitamente com o conceito do abuso do direito lá descrito no nosso artigo 187, quando ele diz que o direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas finalidades econômicas e sociais. Porém, o citado parágrafo 2º do dispositivo do artigo 1228 do Código Civil foge dessa orientação objetiva, quando dispõe que são defesos os atos que não trazem ao proprietário qualquer comodidade ou utilidade e sejam animados pela intenção de prejudicar a outrem, prejudicar outrem.
Então, se a cláusula inicial se ajusta na moldura objetiva do nosso abuso do direito, essa parte final, na realidade, ela vai reintroduzir o requisito de índole subjetiva banido pelo artigo 187 do Código Civil, que tinha previsão, como eu já falei para vocês. Então, como a gente adota a teoria objetiva e a teoria não subjetiva, parece que o parágrafo 2º do artigo 1228 dá uma guinada ali para a teoria subjetiva do abuso do direito em relação a prejudicar esse outro, esse intuito de prejudicar o outro, tá? Mas como nada justifica ter o código adotado, né, dois conceitos do abuso do direito, mormente em face, por exemplo, da amplitude na nossa cláusula geral do artigo 187, é de se concluir, e é a hipótese mais provável, que houve uma falha no trabalho da coordenação e na revisão, né, dessas várias partes que se compõem o Código Civil de 2002. Mas tudo bem, isso passou, enfim, coisas que acontecem dentro do nosso Congresso Nacional e dentro das comissões também de estudo de reforma legislativa. A livre concorrência, é interessante também a gente destacar, ela é permitida, querendo ou não, para que as pessoas possam servir melhor aos seus consumidores, utilizem a possibilidade de fazer menores preços, melhores produtos ou serviços, enfim, melhores condições. A concorrência desleal é abusiva, por quê? Porque ela vai fugir dessa finalidade social. Então, dentro do nosso artigo 180, inciso 4º da nossa Constituição Federal, a gente tem ali a defesa da livre concorrência. E a defesa da livre concorrência, ela não somente se justifica por essa questão da possibilidade de você melhorar as condições da sociedade, melhorar ali menores preços, melhor qualidade, enfim, melhor prestação de serviços, etc. Então, melhores condições no modo geral. A concorrência desleal, ela alfineta essa finalidade social. E ao alfinetar essa finalidade social, a nossa concorrência desleal também pode ser enxergada como um abuso do direito. O nosso José Roberto de Castro Neves, ele vai relatar um caso peculiar de um milionário que era um milionário, imaginemos, excêntrico, né, que adquiriu uma obra de arte dos Girassóis Amarelos de Van Gogh, e no seu testamento, esse milionário, ele pediu para ser sepultado com essa obra de arte. Olha que coisa doida. E esse morto, quando ele morreu, esse ricaço, várias instituições e amantes da arte ali do mundo buscaram impedir a consumação dessa vontade dele de ser enterrado com Girassóis Amarelos do Van Gogh, enfim, afastar essa cláusula testamentária, porque é algo totalmente inescrupuloso, né? E vai vencer a tese, no caso, venceu a tese do abuso do direito. Olha que interessante, foi aplicado lá o abuso do direito, porque haveria abuso do direito desse proprietário dessa obra de arte ao destinar o seu bem a ficar guardado para sempre em uma urna funerária. Então não há dúvidas para nós de que esse direito, de que o direito do proprietário dar aos seus bens o destino que bem entender. Então, ainda que, ao que tudo indica, o milionário não pensou em lesar a ninguém, mas no plano objetivo, a gente imagina que a pretensão desse dono dessa obra de arte era contrária ao nosso interesse social. Então, como existe um interesse social em volta dessa obra de arte, ele tem que ser preservado, e devendo ser preservado, a gente caracteriza um abuso do direito, e essa cláusula testamentária foi deixada de lado. Finalizamos a finalidade social e agora vamos tratar um pouco da boa-fé objetiva, né? É algo complexo e vamos tentar passar pelo menos uma visão do todo para vocês.